Oi, boa noite. Boa noite, Marielle. Essa é a outra mocinha que vai falar um pouco sobre as mulheres, minha grande amiga Marielle. Bem-vinda, Marielle. Obrigada, muito bom estar com vocês. Bem-vinda, Marielle. Obrigada, muito obrigada. Também estamos com a Yolanda, Marielle, Ângela, Cristiane, Lucimara. Isso, Lucinara, a nossa grávida. Né, Jari? Sabe que eu sou abraçadeira mesmo, gosto de abraçar, gosto de contato. Covid para mim tem sido um desafio muito grande, porque eu sinto muita falta de abraço. Nesse país, nesse estado, pessoas próximas, e está ficando difícil a gente conseguir passar esse luto coletivo sem poder abraçar assim as pessoas que a gente E aí ele disse assim, mas se tiver só 12 até o final, nós vamos falar. Porque no mundo eu faço parte de 73 mil cientistas que estão tentando mudar a questão do clima. É um grupo de 73 mil pessoas que se reuniu para ver o que nós podemos fazer para mudar a situação do clima. E foi fantástica, né, Cris? Foi uma aula assim que imperdível. E tudo como se nós estivéssemos conversando entre amigos na sala da gente. Que bom. Só vou esperar, acho que as outras, a direção da FEMERS entrar. Sim.
queria só pedir para desligar o meu microfone quando estivermos falando.
Posso entrar? Pessoal, boa noite. Vamos começar, porque eu sempre tive isso comigo, a gente tem que respeitar quem chega na hora. Quem vai chegando, os assuntos vão ser debatidos e discutidos. Em parceria com a Secretaria da Mulher, eu sou secretário de formação da FEMERGS e há muito tempo a FEMERGS vem fazendo plenárias, seminários de diversos assuntos. Esse ano com o Covid está diferente a situação, mas a FEMERGS continua atendendo seus sindicatos de forma gratuita através de formações. Essas formações vêm acontecendo desde março. Nós já fizemos umas 7, 8 formações de vários assuntos. Com o jurídico foi esmiuçada as novas PLs que o governo federal tem feito para nos massacrar. Na educação, a diretora de educação, que não está aqui hoje, porque com o sindicato também está atendendo uma situação bem grave em Santo Ângelo, de uma criança, mas certamente daqui a pouco vai entrar. Já fez 2, 3 lives com especialistas para falar da volta às aulas. Enfim, formação não faltou. A gente sempre esteve disposto, os diretores da federação continuam trabalhando de forma online para que todos tenham acesso a esse tipo de formação. Quem me conhece na federação, a Linda não me conhece, espero conhecer um dia pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa de levar as coisas muito para a vida prática. Porque hoje, para você aprender a fazer qualquer coisa, o Google é o tio da vida da gente, né? Você clica lá no Google, como pintar uma camiseta, puf, ele deixa perfeito. Você coloca no Google, como fazer uma ata, puf, ele te dá de cima a baixo uma ata. Olha, se pesquisar bem e não tiver um bom antivírus, tu é capaz de descobrir até como botar um pé quebrado no lugar, fazer um parto. Então, eu digo que hoje nós todos temos informações em demasia até sobre todos os assuntos. Cria, de certa forma, um certo conflito, porque nós não estamos conseguindo levar essas informações para o nosso dia a dia. E aí, eu acho que o sindicalismo tem que ser uma coisa muito mais profunda. Porque se eu optei por ser sindicalista, eu optei por um modo de vida. E hoje eu estou falando em nome do presidente, que, como eu falei, faleceu o sogro dele, não pode estar aqui hoje para fazer a abertura ou a finalização da live, pediu desculpas, agradeceu a cada um e a cada uma que se empenhou em trazer suas regionais até aqui. Porque nós precisamos partir desse pressuposto. Sindicalista não é uma profissão. Você não escolhe. Ser sindicalista não é uma escada para você ser um vereador, um deputado ou qualquer outra coisa. Ser sindicalista não é um espaço para você adquirir fama. Na minha concepção, e foi assim que eu fui convidada pelo presidente a entrar nessa federação, ser sindicalista é ser um exemplo de vida. É ser um exemplo para os outros de como nós devemos agir, de como nós devemos nos portar perante a sociedade. Em 1995, primeiro conselho tutelar, eu fui conselheira e uma juíza me deu a lição que eu carrego para a minha vida toda. Ela me disse o seguinte, numa noite em que nós perdemos criança de fome. E ela me disse assim, Clarice, minha filha, aprenda uma coisa. Uma sociedade está fadada a morrer, a ser destruída, a se tornar um nada, no momento que suas autoridades perderem a moral. E quando eu falo autoridades, minha filha, eu não estou dizendo eu, juíza. Eu estou dizendo eu, juíza, o promotor, o delegado, o professor, o sindicalista, o padre, a freira, todo mundo que representa algo perante a sociedade, precisa se portar como tal, para que a sociedade tenha uma referência. Infelizmente, nós somos obrigados a reconhecer que mesmo o sindicalismo no Brasil passou por um período muito difícil. Nós estamos numa fase de renascimento. Ou nós vamos renascer com essa concepção de que nós temos que ser modelos,
ou nós vamos continuar deixando acontecer o que aconteceu no golpe. Que nós não conseguimos reunir os sindicalistas para ir para a rua lutar contra as perdas de direito. E isso não é uma questão partidária. Eu tenho um exemplo, eu gosto de citar a Ângela, ela viveu a vida inteira num partido, mas foi um exemplo de lutadora dentro da FEMERGS em todas as manifestações que apanhamos da polícia contra a reforma da Previdência, CLT, contra tudo, a tia Ângela estava lá conosco. Isso é ser sindicalista, porque nós não podemos pensar no nosso umbigo, nós temos que pensar no umbigo de quem nós representamos. Então, como secretária de formação, ser sindicalista também é, sim, falar sobre o alcoolismo, ser sindicalista também é, sim, falar sobre a violência na mulher. E aí, eu tenho o privilégio hoje de passar para vocês a Linda, que eu sei da experiência que ela tem nesse assunto, na experiência na carne. Ela me perguntava hoje se é para ser com slide, como? Eu disse, Linda, nós somos companheiras e companheiros em busca de uma coisa, uma sociedade melhor, onde não se ouça mais nenhuma criança chorando porque o pai está espancando a mãe, onde não se ouça mais falar de um padre que está estuprando uma criança, que isto pare de ser cotidiano e vire exceção novamente. Pois, infelizmente, no nosso país, nós estamos com tudo que é de ruim no cotidiano. Ser bom é exceção. Lutar contra a exceção. Então, eu vou passar agora para a Linda. Fique à vontade, você está entre amigos e vamos iniciar, então. Opa, boa noite, gente. É um prazer participar dessa live com vocês. Eu sou a Leila de Sá, sou advogada, atuo na área civil, previdenciária e trabalhista. Sou ativista social há 20 anos. Eu tenho uma instituição de caridade que eu fundei em 2000, em defesa da mulher. Vejam que naquela época, em 2000, já havia violência contra a mulher e até hoje não foi feito nada a respeito para diminuir. Cada dia que passa, essa violência vem crescendo em nosso país. Isso, infelizmente, é vergonhoso. Hoje, o tema é muito relevante, muito importante, pois trata-se de um assunto extremamente delicado, mas que precisamos abordar em todas as esferas da sociedade. Qual seja o assunto? A violência contra a mulher. A violência de gênero não tem cor, não tem idade, não tem classe social. A violência é pelo simples fato de ser mulher, que supostamente ou erroneamente é do sexo frágil e inferior aos homens. De toda sorte, nós temos agora, de 2006 para cá, né, nós temos a lei Maria da Penha, né? A criação das leis em nosso país, para ficar bem entendido, bem explicadinho, a criação das leis no nosso país é resultado de anseios, né, da sociedade e da evolução da sociedade. Mas a Lei Maria da Penha foi diferente. Não foi por anseio da sociedade, não foi por anseio da sociedade. A Lei Maria da Penha, vergonhosamente, foi criada porque o Brasil foi condenado a criá-la. Mais tarde eu vou explicar isso. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso aí. Gente, as mulheres, nós, desde sempre, eu tenho 50 anos, vou fazer 50 anos, nós desde sempre vínhamos sofrendo todos os tipos de violência
doméstica, familiar, sem qualquer punição. Vocês sabem o porquê disso? Porque simplesmente o nosso direito, o direito penal brasileiro, né, se baseia em princípio. E o direito penal brasileiro tem como primeiro princípio o princípio da anterioridade. E o que diz esse princípio? Que não há lei, que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia culminação legal. O que significa isso? Que se houver uma prática de um ato e não estiver tipificado no nosso ordenamento jurídico, isso não é crime. Entenderam? De maneira que a violência doméstica contra a mulher, até 2006, não era crime. Porque não estava tipificado no Código Penal nosso, não existia lei para isso. Que nos envergonha bastante, né? Olha, estamos em pleno século XXI. Tanto é verdade isso, que a própria sociedade naturalizou a violência doméstica com a frase. Vocês sabem muito bem, todo mundo sabe, qualquer adolescente sabe que existe essa frase. Isso aí naturalizou a violência doméstica. Qual é a frase? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é uma vergonha. Esse tipo de aceite da sociedade é uma vergonha nacional, mundial. De toda sorte, graças a Deus, tivemos uma nordestina arretada que transformou o seu sofrimento em coragem e denunciou a violência que sofreu. Ela denunciou essa violência, gente, aqui no Brasil. Ela chamou esse agressor dela para ser punido aqui com as nossas leis. Mas o que aconteceu? No primeiro julgamento, simplesmente foi anulado. O segundo julgamento, ele foi condenado a 10 anos, mas só cumpriu 2. Inconformada com a situação, o que ela fez? Ela simplesmente denunciou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas vejam vocês, o nosso país é tão machista, mas tão machista, que somente criou a Lei Maria da Penha porque foi condenado. O nosso país foi responsabilizado pela violência doméstica, que foi a primeira denúncia de violência doméstica que foi denunciado na comissão. E ele só criou porque foi obrigado. O nosso parlamento não ouviu as súplicas da Maria da Penha e fez a lei. Ele esperou que outros países se reunissem em uma comissão para criar a lei forçada. Agora me digam, isso é o quê? É uma vergonha nacional. Isso é o quê? É não valorizar a mulher. E olha que nós somos maioria absoluta. O que a gente precisa para mudar isso? A gente precisa de políticas públicas para fazer valer a lei. Que embora a Lei Maria da Penha esteja aí desde 2006, nós sabemos que na prática, ela não se aplica. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha é falha. Vejam bem, quando uma mulher sofre violência, ela busca, quando ela tem a coragem, ela busca socorro. E o que acontece nas delegacias? Elas ficam por horas esperando para se lavrar um boletim de ocorrência. Eu estou mentindo, gente? E aí, o que acontece? Nesse inteirinho, alguém liga, o agressor liga, o agressor ameaça, e ela hoje tem celular, né? Antigamente a gente tinha contato só com o telefone fixo. Agora todo mundo tem celular, liga no celular, ela vai desistir da denúncia. Então a gente precisa forçar o poder público a fazer a aplicabilidade da lei. As nossas leis, elas são perfeitas. Todo mundo fala, as leis do Brasil são uma mãe. Não é.
O problema nosso é a aplicabilidade da lei. A Lei Maria da Penha está aí dizendo o que é a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, no artigo 21, parágrafo único, diz que a mulher não pode citar ou intimar o agressor. Muitas das vezes o delegado dá o papel para a mulher, o boletim de ocorrência, e ela faz a representação e essa citação vem por e-mail e ela tem que citar o agressor. Isso é um absurdo. Isso não acontece. Acontece, eu sou advogada civilista e isso acontece na prática. Eu tenho muitos casos. Gente, entendam bem, as mulheres que sofrem violência, essas mulheres, para elas saírem dessa situação, elas precisam do apoio de toda a sociedade, o apoio da família. Por quê? Essas mulheres, em tempo algum, mulher nenhuma deixa a situação de violência, quando ela tem filho, ela vai deixar a situação de violência e os filhos. Ela não deixa, ela prefere ficar na situação de violência por causa dos filhos, mesmo que para isso ela perca a própria vida. Nós que somos mães, nós sabemos que os nossos filhos estão acima de tudo para nós, acima do nosso sentimento. Ela pode apanhar, ela pode ser escorraçada, ela pode ser agredida de todas as formas possíveis, mas se ela não tem uma condição para sair daquela situação junto com os filhos, ela permanece na situação de violência. Não é verdade? Vocês não concordam comigo? Quem é mãe concorda. O nosso sentimento materno é muito grande. A mulher não denuncia por quê? Porque ela não se sente segura para denunciar o seu agressor. E isso se dá por vários fatores. Desde o medo até a falta de proteção estatal. Não adianta a gente ter a Lei Maria da Penha se o Estado não nos dá a proteção que a Lei Maria da Penha diz para dar. Vejam, a Lei Maria da Penha diz que tem que ser criado um juizado especial de defesa contra a violência à mulher. Quantos juizados vocês conhecem que foi criado nesse sentido? Só existe um em Brasília. Agora me digam, é possível a gente combater a violência sem política pública? É impossível. Porque a gente não tem o poder para fazer isso. Não temos o poder. E o que a mulher tem que entender, para mim, é que ela pode tudo. Que nós somos maioria. Mas para que ela entenda isso, ela precisa de apoio psicológico. Ela precisa de apoio jurídico. Ela precisa do apoio do Estado, do município, para dar estrutura para ela. A mulher está em uma situação de violência em que ela mora com os filhos, mora com o marido, não tem emprego, o marido sustenta a casa. Pelo simples fato do marido sustentar a casa, ele acha, na concepção dele, que ela tem que aceitar todos os abusos dele. Vai de agressão física, agressão verbal, agressão moral, agressão psicológica. A agressão moral, eu acho que é uma das piores, porque o homem, quando ele começa a fazer agressão moral para a mulher, quando ele casa, a mulher dele é uma donzela, é uma princesa. Mas quando ele está casado e começa a prática dessa violência, da agressão moral, ele faz xingamentos horríveis contra a mulher. Ele denigre a imagem da mulher de tal forma que a mulher se sente inferior, ela se sente incapaz. É muito difícil para uma mulher sair da situação de violência sem ajuda.
Ela tem medo de denunciar, porque sabe que se ela não tiver um lugar para ir, ela vai voltar para a situação de violência e pode ser pior, tá? Muitas vezes fatal. Muitas das vezes é fatal. Ela tem medo de denunciar porque onde ela vai morar? Onde ela vai viver? A lei, ela é clara que o marido tem que sair do imóvel e deixar a mulher. E se ela ficar nesse... Aí vem, faz todo o trâmite, retira o marido do lar conjugal, faz uma medida protetiva, as medidas protetivas, mas ele respeita? Ele não respeita. O homem não respeita a medida protetiva. As mulheres fazem inúmeros boletins de ocorrência e o homem não respeita. Buscam a medida protetiva e eles não respeitam. Por quê? Porque eles não temem a lei. Vejam só, no início da nossa live, a Clarice falou o seguinte, que a mulher pagou a pena por ter matado o marido, depois dele ter cometido violência contra várias mulheres, e aí ela foi executada. Mas me digam vocês, qual foi o homem que foi executado por espancar a mulher, ou por matar a mulher? No máximo que ele passa 2 anos na cadeia. Então, o nosso país é machista, mas é machista porque nós, mulheres, estamos caladas. Nós não podemos nos calar, não podemos nos acovardar. Temos que falar, temos que denunciar, temos que proteger as nossas companheiras que estão em situação de violência. Na minha instituição, eu recebo inúmeras mulheres em situação de violência. E aí, algumas não querem o apoio, vêm naquele momento dos anos alterados e tal, que querem, e depois elas dizem para mim, teve uma que disse assim para mim, eu fiquei assim, boba. Ela disse, linda, eu falei, e aí, o que você vai decidir, vai resolver, vai deixar o seu marido, vamos arranjar um lugar para você, vamos arranjar um trabalho e tal. Ela disse, linda, eu não posso largar do meu marido, porque eu estive pensando. Olha, vejam só o que ela me disse. Quando ele não bebe, quando ele não usa droga, ele é um excelente marido para mim. Ele é carinhoso, ele é amoroso. Olha, eu fiquei assim, estarrecida. Eu disse, olha, eu acho que você está equivocada. Quando ele não bebe, ele te engana. Porque esse homem não te ama. Essa ilusão de que ele me ama, quando ele não bebe, não fuma, aí ele mostra o amor. Ele não ama, porque quem ama não humilha, não maltrata, não bate. Eu estou errada? Tenho certeza que não. O amor não é nada disso. O amor é proteção. O amor é carinho. O amor é principalmente respeito. E no momento em que o seu esposo, o seu companheiro, pratica a violência com você, o primeiro dedo na cara, ele te desrespeitou. O segundo é o xingamento. O terceiro vai para o espancamento. Bateu uma vez, pode contar que vai continuar batendo. Por quê? Porque você aceitou o primeiro dedo na cara. Então, eu quero fazer aqui as minhas... Tem bastante gente para falar, não quero me alongar e quero fazer as minhas considerações finais, tá? Quero deixar um recado para você, mulher, que está me assistindo, que está assistindo, ou participando, melhor dizendo, dessa live, que se encontra nessa situação. Tem muita gente que está assistindo, veio para assistir, se encontra nessa situação e está oculta, com medo. Eu quero dizer para você o seguinte, você é capaz. Você pode. Você consegue. Ao primeiro ato de violência, diga nunca mais. Nunca mais dedo na minha cara.
Nunca mais irei ser humilhada, nunca mais serei rejeitada, nunca mais serei espancada, nunca mais serei xingada, nunca mais serei diminuída, nunca mais serei oprimida, nunca mais permitirei qualquer tipo de violência em minha vida. Diga chega, diga basta. Jamais, um conselho de amiga mulher que sou, jamais perdoe uma violência contra você pelo simples fato de você ser mulher. Porque quem faz uma vez, faz sempre. E essa violência pode ser fatal. Muito obrigada. Passa a palavra agora para a nossa companheira. Obrigado, linda. Concordo plenamente contigo. É só dizer basta na primeira vez. A gente não nasceu mudo, nós sabemos falar. Homens e mulheres sabem falar. Eu vou passar logo para a Marielle, porque a gente demorou um pouquinho no início. A segunda agora, a Marielle. Está me ouvindo, Marielle? Estou sim, Clarice. Então, gente, a palavra é contigo, meu amor. Boa noite a todas e a todos que estão conosco, virtualmente conectados, né? Muito bom estar com vocês. Quero que a Aline me explique como é que chega a 50 com cara de 30, né? Muito linda você, tá? Eu queria me apresentar. Eu sou a pastora Marielle, Dayana Lampreviati. Eu fico, às vezes, meio assim de dizer que eu sou pastora, né? Porque, cara, é tanta besteira que algumas pastoras não andam dizendo por aí que dá até vergonha. Marielle, eu não sei se todo mundo está te entendendo, mas teu som está saindo falhado. Está saindo falhado? Está saindo bem falhado. É. Ligado? Tá ok? Tá ouvindo? Tá, mas ele continua falhado. Ué. Tua imagem também está parada. Bota um fone de ouvido, tu tem ali, que eu acho que vai melhorar, porque ele está dando eco. Ok. Só para complementar, linda, eu lembrei quando eu era criança, o meu pai socorreu uma mulher que estava apanhando o marido, e há uns 2 anos atrás, minha mãe recebeu a visita do filho dela, que veio lá do estado do Paraná, porque a mãe dele contou a história. E, infelizmente, meu pai estava morto já, mas ele veio para conhecer a região que ele nasceu e agradecer meu pai, que teve coragem de pegar a mãe dele e ele na rua e botar para dentro de casa, porque o marido estava agredindo. Ok, consegue me ouvir? Agora sim, melhorou. Melhorou? Então tá ok. Então, assim, ó, pessoal, eu sou a pastora Marielle, tá? Marielle Dayana Lampreviati. E aí eu comentei até, a gente fica meio assim, né? Eu fico às vezes meio assim de dizer eu sou pastora, porque até o título pastora, né? Tá tão defasado com algumas bobagens que algumas pastoras andam falando e fazendo por aí, que não nos representam, né? Mas eu quero dizer, sou pastora e teóloga da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, né? Essa é a minha igreja e eu atuo aqui na paróquia de Tenente Portela. Até dia 21 de outubro, depois estou indo trabalhar na paróquia de Chiapeta, que é aqui próximo, né? E eu quero agradecer o convite e também a oportunidade de estar aqui, nesta noite, compartilhando alguns conhecimentos e contribuindo também de alguma forma, né? Esse assunto, violência contra a mulher, preocupa muito a todos e nós, pastores e pastoras da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, tivemos há 2 semanas atrás alguns seminários online sobre a violência contra a mulher.
porque é um assunto que deve interessar a todos, né? E deve se fazer parte também das igrejas. Nós até temos um folder da nossa igreja que diz assim: a igreja diz não à violência contra a mulher, né? Então, assim, a minha igreja, a ISLB, já ordena mulheres há mais de 30 anos. Nós somos uma igreja que já temos o mesmo número de homens e mulheres, pastores e pastoras, né? Não existe um preconceito assim, tão grande, digamos assim, em lugares. Tem lugares que as pessoas dizem assim: aqui nós não queremos pastora mulher, né? Mas também tem lugares que as pessoas dizem: aqui nós não queremos pastor homem, né? Então esse preconceito está dentro de tudo. Mas o que eu quero dizer assim, ó, sem me delongar muito, eu gostaria de falar um pouco sobre a violência contra a mulher no meio cristão, né? Primeiramente, para mim, soa muito estranho duas palavras que parece que não cabem na mesma frase: violência e cristão, né? Porque o meio cristão devia ser um lugar de respeito, igualdade, paz, alegria. No entanto, isso não condiz com a nossa realidade, infelizmente, né? Pesquisando um pouco, a gente se defronta com números um tanto quanto assustadores. Partindo da informação que cerca de 40% das denúncias que são feitas nos órgãos especializados é realizada por mulheres que se denominam evangélicas, que vivem dentro de um lar considerado evangélico, cristão. E acredita-se que esse número possa ser muito maior, porque muitas mulheres se omitem pela vergonha da comunidade religiosa em que elas vivem, e quando buscam ajuda dos seus líderes, seja do seu pastor, geralmente do seu pastor, né? Muitas vezes elas escutam apenas: não, você deve orar, você deve ser submissa ao seu marido. Por que submissa? Que está escrito lá na Bíblia. Porque eles citam aquele texto bíblico lá de Efésios, deixa eu achar aqui, ó. Aquele texto lá de Efésios que diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos, né? Então, assim, ó, são igrejas, tá? Nada contra nenhuma igreja, mas são igrejas pentecostais que simplesmente pegam um pedacinho da Bíblia, aquele que me convém, e eu simplesmente uso como eu bem entendo, para fazer com que quem eu desejo que fique quieto, fique quieto. Enfim, eu quero dizer assim, ó, usar isso daqui para justificar a violência não cola, né? A Bíblia, ela precisa ser lida e interpretada de uma forma histórico-crítica. Cada texto deve ser visto em seu devido contexto. E esse texto lá de Efésios, do apóstolo Paulo, ele continua, ele diz assim, ó: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, se nós vamos usar a Bíblia, usamos ela inteira, né? Se a mulher deve ser submissa, o homem deve amar a mulher como uma parte do seu próprio corpo. De forma alguma se justifica a violência. Só que algumas coisas são usadas conforme interesse, né? Como eu já vinha dizendo antes. Então, assim, ó, para a gente tentar
descobrir e perceber da onde que vem essa violência. Um contexto judaico, né? Em primeiro lugar, aquela história, né? História bíblica da questão da mulher, da Eva. E eu gosto muito, muito da personagem Eva. Ela é fantástica, ela é fabulosa, ela é maravilhosa. Por quê? Porque aquela história lá no paraíso conta o seguinte: a Eva, ela estava cansada de ficar colhendo florzinhas no jardim do Éden. E a serpente veio para ela, não ofereceu maquiagem, nem ouro, nem joias, ofereceu o quê? Conhecimento. Conhecimento. E aí o que a mulher fez? Pegou a maçã, comeu. E ainda ela mandou o homem comer também. Isso é sinal que a mulher já manda no homem desde o início da criação, né? Brincadeiras à parte, tá, gente? Eu tô só brincando. Ninguém manda em ninguém. Mas é só uma piadinha, né? Bom, mas enfim. A partir dali veio todo esse preconceito contra a mulher. Daí diziam, a serpente tentou a mulher porque a mulher é mais fraca. Eu disse, ela é tão fraca que ela convenceu o homem também, né? Tudo bem. Assim, ó. Então, a partir daí, traçou-se o comportamento do homem em relação à mulher no judaísmo, né? Então, assim, trazendo um pouco para vocês, esse conteúdo para mim é muito velho, não faz parte tanto do meu dia a dia, porque nós, como igreja luterana, já demos um passo adiante nessa questão de violência, né? Mas no judaísmo, a mulher, pelo fato de não ser circuncidada, não ter aliança com Deus, e ainda pelo fato de lembrar a Eva, pecadora, considerada como a pecadora primogênita, as mulheres eram extremamente discriminadas, colocadas no mesmo nível dos escravos pagãos e crianças. O judeu piedoso, em suas orações, deveriam agradecer a Deus por não ser mulher. Imagine, os homens deviam orar todos os dias agradecendo por não ser mulher. As mulheres eram isentas da vida pública, ao saírem na rua deviam cobrir a sua cabeça com um manto e aquela que não o fizesse seria julgada por desobedecer os costumes da época. Um homem podia fazer tudo o que quisesse com a sua mulher, como a carne de açougue, se ele quer comer com sal, se quer comer assada, cozida, em conserva, de todas as maneiras, né? Essa é uma citação. O repúdio por parte do marido deveria acontecer por qualquer coisa, desde uma comida mal feita até o encontro de outra mulher mais bonita. A mulher, vejam bem, a mulher não tinha direito de aprender a Torá. A Torá é a Bíblia, o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento foi os evangelhos a partir da vinda de Jesus. Então, a mulher não tinha direito a aprender a Torá, a Bíblia. Diziam que era preferível queimar a Bíblia do que ensinar ela para uma mulher. Mas vejam bem, apesar da mulher não poder ter em mãos, ler, conhecer a Bíblia, ela estava sujeita a todas as suas legislações e suas punições, né? As mulheres, quando iam na sinagoga, elas participavam separadas dos homens, não podiam ler a Torá, e eram excluídas também na época da menstruação, não podiam ir na sinagoga após o nascimento de um filho, 40 dias se fosse um filho homem, 80 dias se fosse uma filha mulher, né? Então, assim, ó, essa é uma pequena explanada de como as mulheres eram tratadas no judaísmo. E, infelizmente, se a gente traçar um paralelo, nós vamos ver que tem muita coisa disso ainda hoje em dia. Velado, distorcido, apresentado de uma outra forma, mas a violência contra a mulher também e principalmente no meio religioso se apresenta de forma muito forte e muito marcante, né? Bom, essa aí era a vida das mulheres no judaísmo. No Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. E agora eu quero trazer apenas uns versículos bíblicos para a gente começar a entender um pouco qual foi a atitude de Jesus em relação às mulheres, né? Lembrando assim, ó, Jesus não veio para abolir, para modificar ou para ampliar as leis do Antigo Testamento, mas para nos ensinar a cumprir esta lei da forma correta, né? Então, assim, ó, alguns textos bíblicos. Mateus 5:28, Jesus protege as mulheres, né?
Se eu não me engano, lá naquele texto ele diz assim que um homem que olhar para uma mulher com maldade no seu coração está cometendo pecado contra ela, né? E isso já é uma forma de proteger a mulher. Jesus foi o primeiro feminista que existiu, o primeiro que protegeu as mulheres de todas as formas. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, Jesus cura uma mulher que há 12 anos sofre de hemorragia, né? Então, uma mulher em período menstrual não podia chegar perto de ninguém. Jesus vai lá, cura. E com a cura, o que ele dá para essa mulher? Libertação, né? Mateus 15, 28. Jesus admira a fé da mulher cananeia. As mulheres não podiam fazer nada, mas essa mulher cananeia precisava que Jesus curasse o filho dela, e ela foi até Jesus e pediu, e ele curou. E ele admirou ela. Apesar de Jesus ser judeu, ele admirou a fé daquela mulher. Em Marcos, capítulo 14, versículo 13, né, é aquela parte em que uma mulher quebra um vidro de perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus e lava os seus pés, né? Que os discípulos criticam a atitude daquela mulher e Jesus defende a atitude daquela mulher. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 46, lá diz que as mulheres estão presentes na morte de Jesus. Ou seja, a Bíblia, ela cita o tempo inteiro os 12 discípulos homens. Só cita esses. Mas discípulos de Jesus eram todos aqueles que seguiam a ele. Em torno de 5.000 pessoas, mulheres, crianças, todos os que seguiam Jesus eram seus discípulos. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 49, apresenta as mulheres como discípulas de Jesus. O que aconteceu, né? A Bíblia cita os 12 discípulos homens. Judas traiu, Pedro negou, Tomé fugiu, as mulheres ficaram com ele. Até o fim, até o momento da crucificação. E no terceiro dia, as mulheres foram lá embalsamar o seu corpo. Os homens estavam lá, trancados, com medo. As mulheres foram lá, encontraram Jesus ressuscitado, e por isso elas foram as primeiras pregadoras. E aí, isso eu gosto de citar muito, porque eu sofri um preconceito muito grande, né? Hoje eu tenho 35 anos, mas aos 17 anos eu decidi que eu queria ser pastora. E eu pertencia a uma outra igreja luterana que não ordena mulheres. Inclusive, me disseram que o papel de mulher é procriar, né? Aí eu disse, então tá, tchau, boa noite, vou procurar uma igreja que me aceite. E, graças a Deus, encontrei o meu lugar na minha igreja, né? E procriei já também, e fiz uma menina muito bonita. Então, assim, ó, eu tive que sair, né? E encontrei o meu lugar. Eu digo, graças a Deus, poderia ter lutado lá, até hoje não teria conseguido nada, né? Deixa eles dando murro em ponta de faca. Mas, assim, ó, de dizer que apenas homens podem anunciar o evangelho, poxa vida, os 12 discípulos homens fugiram. As mulheres foram lá, as corajosas, fazer tudo até o fim. Elas foram até a sepultura de Jesus, mesmo sabendo que elas não teriam força para empurrar a pedra que tapava a entrada. Mas elas foram. Então, as mulheres foram as primeiras pregadoras do evangelho, as primeiras anunciadoras do evangelho foram as mulheres. E nisso eu critico toda e qualquer igreja que negue a ordenação a mulheres, que não aceite mulheres como ministras religiosas, como pastoras, como líderes. Nós, mulheres, temos a mesma capacidade, o mesmo direito que foi dado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Jesus, né? Bom, sem me delongar muito, lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, é o texto de Marta e Maria. Gente, que texto maravilhoso! Aí eu fico mais apaixonada por esse tal de Jesus, porque o judaísmo antigo dizia que era preferível queimar a Torá, a Bíblia, do que ensinar para uma mulher, né? Mas vocês lembram da história de Marta e Maria? Jesus chegou na casa de Marta e Maria, chegou lá, se sentou, Maria se sentou na frente de Jesus e Jesus começou a ensinar coisas, ensinar a Bíblia, a Torá, para Maria. Marta ficou lá, fazendo o trabalho da casa, e aí ela pediu, Jesus, você não vai mandar ela me ajudar aqui?
que Jesus respondeu? A Maria escolheu a melhor parte, Marta. Larga você o serviço e vem aqui sentar e aprender e me escutar também. Então, eu digo assim, ó, mulher, o nosso lugar é onde a gente quiser. É sendo mãe, é sendo pastora, é sendo dona de casa, é sendo sindicalista, é onde a gente quiser. Deus nos deu a mesma capacidade, o mesmo poder, a mesma força, tudo. Se Deus não quisesse que nós fôssemos tudo isso, ele teria nos feito pessoas inferiores. Assim, ele não nos fez. Bem, temos vários textos bíblicos, né? E eu gosto muito de citar o texto de João, capítulo 8, versículo 3, onde Jesus protege a mulher adúltera. É um texto muito conhecido, gente, onde uma multidão queria apedrejar a mulher. Jesus disse o quê? Quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Então, gente, assim, quando eu vejo essa violência sendo propagada nos meios religiosos, no meio cristão, eu só quero dizer assim, ó, qualquer igreja que se diga evangélica, a minha é igreja evangélica de confissão luterana. Uma igreja evangélica segue os princípios do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. São os 4 livros da Bíblia. Os 4 primeiros livros da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Os evangelhos de Jesus Cristo, onde ele nos ensina tudo. Qualquer igreja que se diga evangélica e, portanto, seguidora de Jesus, se ela ensina algo diferente para qualquer mulher, se ela ensina submissão, se ela omite a violência, essa igreja não pode estar servindo a Deus. Então, o que eu quero dizer assim, que nós não podemos aceitar de forma alguma a violência. Eu não precisaria ter citado Jesus, o que Jesus fez ou não fez, porque nem Jesus precisa ser usado para justificar que homem não tem direito de matar mulher. O que se passa na cabeça de um homem de achar que ele pode tomar a vida de alguém? Assim qualquer ser humano, gente. Entendeu? Então, assim, ó, é algo que me deixa profundamente chateada. O que faz uma pessoa pensar que ela pode tirar a vida de outra? E aí nós temos que cuidar um pouco, porque cada vez que eu vejo um agressor, um assassino de mulher, eu lembro, esse assassino nasceu de uma mãe. Talvez tenha irmãs, conviveu com professoras na escola, certamente na sua educação, várias mulheres fizeram parte. Então, eu digo assim, ó, algumas coisas também precisam mudar na nossa cabeça de mulher, de mãe, de educadora. Como é que as mulheres estão educando, nós mulheres estamos também educando esses homens? Né? Faz parte mostrar para eles o quanto eles devem amar, cuidar, respeitar, assim de ambas as partes, né? No matrimônio, num casamento. Então, eu quero dizer assim, jamais esse livro aqui, jamais a Bíblia deve ser usada como uma justificativa para que as pessoas possam praticar a violência ou se calar diante dela. Então, estou aqui para dizer, a igreja, pelo menos nós, pastores, pastoras da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, dizemos não à violência contra a mulher. Muito obrigada pelo espaço. Estou aqui. Marielle, eu que agradeço, aguarde aí, porque certamente vai ter perguntas. A Gabriele Nicola já me enviou uma pergunta que eu acho que você já respondeu um pouquinho. A Linda, hoje à tarde eu não comentei, porque até nós falamos com a Ângela, a gente ia dar um jeito, né, tia Ângela? A Linda está sem internet desde ontem. Ela saiu de casa no telefone e caiu a internet dela que eu vi aqui. Ela está com problema sério no bairro que ela mora em São Paulo. Mas nós vamos continuar. Marielle, aguarda que depois você vai responder o restante da pergunta da Gabriele. A Cris quer fazer um comentário agora, Cris, ou depois da fala da Ângela. Se quiseres agora, pode falar. Não, eu posso falar. Boa noite a todos. Na verdade, eu vou comentar duas situações que eu tive que ir atrás da Maria da Penha, da lei.
Interessante que quando eu fui atendida por um homem que trabalhava, né, na delegacia, ele foi muito profissional, fui recebida muito bem, fiz a Maria da Penha lá e tudo certo. E quando nós precisamos fazer a outra vez que a minha mãe precisou fazer para um irmão dela, primeiro a pessoa que atendeu ela disse que ela não queria a proteção da Maria da Penha. Colocou no boletim. Nós tivemos que sair da cidade e ir para Erechim para nós conseguir fazer a Maria da Penha, porque ela é uma pessoa violenta. E aí nós fomos atendidos por uma mulher. Não, eu tive que convencer a pessoa que eu precisava fazer a Maria da Penha. Então, assim, ó, o que é necessário fazer para quem se denuncia, porque o jeito que eles acolhem a gente é horrível, porque ela acha que eu faço questão de ir numa delegacia fazer um registro de Maria da Penha. Não, eu não faço questão disso. Então, assim, a acolhida é bem ruim, principalmente de mulheres. Então, assim, ó, não sei para quem recorrer a isso. Eu só queria compartilhar essas duas experiências. Espero não precisar mais. Bom compartilhamento, Cris, porque aí nós entramos ao que nós discutimos um dia. Quando uma mulher ofende outra mulher, ela é mais machista que muitos homens, né? Porque uma mulher que se utiliza de maneira violenta para denegrir a companheira, ou chamar de petulante, ou qualquer coisa, ela está fazendo um ato machista. E aí eu acho que nosso diálogo, depois que a Ângela falar, pode fluir nas formas que nós vamos encontrar. Porque ninguém larga a mão de ninguém. E nisso eu não digo que é só mulheres. Ninguém larga a mão de ninguém, dos homens que entendem que o machismo é ruim, para nos ajudar até enfrentar as mulheres machistas. Porque nós precisamos sim nos questionar. Quem até hoje faz a maior parte na educação do filho? Somos nós, mulheres. Né? Como nós vamos permitir que criar um filho que agride a esposa, que agride a companheira? Então, são questões que nós vamos certamente fazer um bom diálogo após a fala da Ângela. Ângela, minha querida, é contigo agora. Vamos ouvir a Ângela, diretora da pasta da mulher, junto à Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, então. Para quem não me conhece, eu sou a Ângela Regi Marques, sou de Pinheiro Machado, sou da Secretaria da Mulher da FEMERGS, sou professora, aposentada em 2018. Eu estive no sindicato, à frente do sindicato até agosto de 2020 agora, mas continuo atuando como sindicalista pela FEMERGS. Trabalhei como professora até na área da educação até 2018, continuo no Conselho de Educação, sou pedagoga e professora de História e Geografia. Nessa parte a gente tem bastante experiência também na escola, porque quando a gente trabalha numa escola, eu como tive também 4 anos de direção de escola, a gente é um pouco psicóloga também, e chega situações para a gente que até Deus duvida, como eu digo, quando chegam os alunos com situações que passam em casa com a família. Cansei de trazer para a cidade famílias inteiras para casa de passagem por situações de agressões, de violência, inclusive de estupros de meninas enteadas. Uma vez eu trouxe uma família toda, acabou que antes de sair o resultado do exame da menina, o padrasto se matou, e realmente ele tinha estuprado a menina. Então, são situações e situações de violência contra a mulher, né? Que a mãe não se animava, ela imaginava, porque ela vinha para a cidade trabalhar, deixava as crianças com ele, e não se animava a perguntar, as crianças não se animavam a falar para ela com medo. E a menina chegou um dia na escola, chorava muito. Eu tinha voltado numa cirurgia e ela entrou na minha sala em pânico e conversou comigo. Acabei trazendo todos para a cidade. Foi um horror. E, além disso, várias outras situações que a gente passava na escola. Isso
dentro das várias tantas de feminicídio que a gente acompanha, né, Clarice? Então, o feminicídio é uma palavra nova, como a gente diz, para uma prática antiga de violência contra a mulher, que a gente vê todos os dias, uma vez que as mulheres morrem todos os dias de formas trágicas no Brasil, espancadas, estranguladas, agredidas brutalmente, até o momento em que perde a vida. A palavra feminicídio passou a ser usada a partir de 2015, quando foi criada a lei, né? A lei 13.104, a lei do feminicídio, que entrou em vigor em 2015. Para dar mais... Já tínhamos a Maria da Penha, a partir de 2006, e em 2015 foi criada a lei do feminicídio, para dar mais voz e vez para as mulheres para poderem denunciar essas práticas de agressão. O principal motivo da palavra feminicídio é que ela é para poder denunciar realmente o crime, que é diferente por si só, por ele não ser um crime de discriminação, ele é cometido contra uma mulher, pelo fato dela ser mulher. Discriminação provém do machismo. Os homens se acham donos, acham que podem tudo, né? A mulher não tem o direito, hoje em dia, de pedir uma separação. Ela pede a separação e automaticamente ela é assassinada, na maioria das vezes. Provém do machismo, do patriarcado, que são maneiras culturais da sociedade de colocar a mulher no lugar de inferioridade, submissão e subservência, de acordo com essa lenta autoridade máxima exercida pelo homem. Então, nós tínhamos a Lei Maria da Penha, que é de 2006, foi criada para proteger a mulher. Depois foi criada em 2015 a Lei de Feminicídio, que é mais uma lei para nos ajudar a termos uma proteção. E respondendo ali para a Cris, temos o 180, Cris, que pode ser ligar para o 180, nesses casos de feminicídio, para agressão, para esse tipo de coisa. Há circunstâncias em que a pena do feminicídio pode ser aumentada em 1/3 se a pessoa for condenada e a agressão tiver sido durante os 3 primeiros meses de gestação ou após o período do parto. Se for menor de 14 anos ou maior de 60 anos, a lei é maior. Contra a mulher com deficiência, também aumenta em 1/3 a pena. Na presença de ascendentes e descendentes da vítima, exemplos de parentes ascendentes podem ser os pais, os avós, já os descendentes podem ser os filhos, netos e assim por diante. Se a agressão for na frente dessas pessoas, a pena aumenta em 1/3. Importante salientar que feminicídio não define o assassinato de todas as mulheres que morrem dessa maneira. Uma mulher que foi morta após um roubo, por exemplo, sofreu um crime de latrocínio, já que sofria de ameaças pelo ex-companheiro, depois foi morta por ele, é uma vítima de feminicídio. O caso envolveu discriminação contra a mulher, contra a condição de ser mulher. As diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as perspectivas do gênero das mortes violentas contra as mulheres, um documento feito pela ONU para as mulheres do Brasil. Temos também um aumento muito grande no índice de feminicídio agora, durante a pandemia. Porque a gente está com um vírus e 2 guerras. Porque as mulheres enfrentam o vírus e a violência doméstica. Então, além da violência, ainda este vírus que veio com essa pandemia, que aumentou muito o feminicídio durante este período. Eu tenho aqui que o índice de feminicídio aumenta em 2020 e mais ainda em mulheres negras, que são as principais vítimas.
Nos primeiros 6 meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta, boa parte em plena pandemia do novo coronavírus, um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o levantamento, 631 desses crimes foram de ódio, motivados pela condição de gênero, ou seja, o feminicídio. Os dados mostram que houve um aumento de feminicídio de 2020 comparado aos 6 primeiros meses do ano passado. Também mostram que há uma reprodução nas formas de desigualdades, já que cometem a vida das mulheres. 73% das vítimas eram mulheres negras, afirmou a pesquisadora do Núcleo de Pesquisas de Estudos de Violência da Universidade de São Paulo. Então, além de tudo, o racismo é mais um tipo de violência contra a mulher. Muitas vezes, o racismo leva também a esse tipo de violência. Temos também no LGBTs, gays, lésbicas e transexuais, que também sofrem, e também é considerado feminicídio. Outro lado que chama atenção é a queda generalizada nos registros de estupros durante a pandemia. Dos 27 estados do Brasil, 24 tiveram redução. De acordo com a pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabel Sobral, embora este número pareça positivo, ele evidencia a subnotificação dos casos e a dificuldade encontrada de registrar as ocorrências neste período de pandemia. Às vezes tu liga para a delegacia, não é atendido. Às vezes tu liga, eles não te socorrem. Então, neste período, a dificuldade muito grande também aumentou o número de homicídios, de feminicídio. Os registros de lesão corporal caíram 11% e os estupros em 20%. Os registros, mas os casos aumentaram. Por quê? Porque não tem como registrar. Tu liga e tu não é atendido. Entendeu? Os dados atestam a correlação entre a violência e o racismo. A gente observa que há uma desigualdade racial no perfil das vítimas de forma gritante. Quando analisamos os dados de comunicação de estupro e agressão, o percentual de brancas aumenta. Isso significa, na verdade, que as mulheres brancas têm mais acesso aos canais de denúncia do que as negras. Tudo isso é levado em consideração, por incrível que pareça. Quando tu vai fazer uma pesquisa, tu te surpreende e tu fica apavorado com o levantamento que a gente faz. No Rio Grande do Sul, aqui eu fiz a nível de Brasil. Agora, no Rio Grande do Sul, o monitoramento nacional foi feito pelo portal Catarinas, em parceria com outras mídias, que revela que é o 4º estado do Brasil com mais feminicídios entre janeiro e abril de 2020. Foi aí que fez a consideração entre o vírus e 2 guerras. Mulheres enfrentam em casa a violência doméstica e a pandemia do Covid-19. Por existir uma cultura de naturalização da violência, as ameaças às violências psicológicas ocorrem antes do crime de feminicídio, mas não são denunciadas, por não terem sido consideradas como violência. Elas não são notificadas. A cada hora, mesmo subnotificadas, os dados são alarmantes. As ocorrências registradas revelam que 78 mulheres foram ameaçadas, 50 agredidas fisicamente e 3 estupradas por dia, em 2 meses de pandemia. Isso significa que no Rio Grande do Sul, a cada hora, 5 mulheres sofrem alguma forma de violência. Aí que nós temos aquele número 180, pode ser
denunciado. E temos um site também, que depois podemos colocar. O ciclo de violência entre o romance e o domínio. Aí temos um dado de uma senhora que sofreu. Faltam políticas públicas e serviço estruturado no Rio Grande do Sul. De acordo com Tatiana Bastos, assim que o isolamento foi decretado pelo governador do estado, políticas que facilitam as denúncias de casos de violência doméstica foram aplicadas. Passamos a adotar canais de denúncia de registro alternativo. Desde o dia 20 de março, a possibilidade de fazer registro online, boletins de ocorrência já existiam no site da Polícia Civil, mas não havia como fazer o de violência doméstica e familiar contra a mulher. Todo tipo de ocorrência é possível que seja feito na delegacia online, inclusive a medida protetiva. Também tem possibilidade de uso do WhatsApp e no Disque Denúncia. Só que eles tinham todo esse tipo, mas não tinham contra a violência doméstica. Daí eles criaram um site para fazer esse tipo de denúncia. Além dos canais, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul iniciou na DEAN, de Porto Alegre, o atendimento psicológico online para as vítimas de violência doméstica e lançou a cartilha da delegacia online, que ensina passo a passo como as mulheres em situação de violência doméstica devem registrar ocorrência na delegacia online. Aí tem, onde as mulheres do Rio Grande do Sul procurar ajuda. Delegacia online, 180. Ou pelo WhatsApp, 5198, querem anotar? 5198-444-0606. Ou acesse www.delegaciaonline.rs.gov.br/DOL. Conseguiram? Ângela, já estão me pedindo, depois nós vamos abusar e vou colocar esse teu material à disposição na página da federação, né, Lucinara? Porque já tem gente mandando WhatsApp aqui solicitando esse teu material, tá bom? Colocamos sim, colocamos. Eu acho que é importante depois a gente preparar o material com um resumo e colocamos todo esse que eu falei. Tem os serviços, as denúncias aumentaram. Nos países mais pobres, onde os serviços não estão funcionando adequadamente, as mulheres não conseguem acessá-lo e os feminicídios crescem. O Brasil se enquadra nesses países, onde as mulheres não denunciam e acabam passando por uma situação de violência muito forte. Elas morrem sem terem feito o registro de ocorrência, sem terem uma medida protetiva. Apesar do aprofundamento dos desafios da prevenção ou combate à violência doméstica, durante a pandemia, o aumento dos feminicídios é apenas um sintoma mais visível de uma realidade já existente no estado. Em 2019, o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado com mais casos de feminicídio, de acordo com o relatório da Força Tarefa de Combate aos Feminicídios do Rio Grande do Sul. No monitoramento da violência contra a mulher na pandemia do coronavírus, investigação feita pelo Porta Catarinas, em parceria com outros veículos de jornalismo independente no Rio Grande do Sul, configura como o quarto estado com mais feminicídios consumados no Brasil no primeiro quadrimestre de 2020. Ao não existirem possibilidades de as mulheres acessarem os mecanismos de denúncia e proteção, as mulheres estão reféns. Este indicador de acesso aos serviços de combate à violência doméstica determina também a gravidade dos crimes. As mulheres voltaram a ser caso de polícia. Não aparecemos mais em nenhuma página em outra seção de jornal que não esteja vinculada à violência. Infelizmente, é exatamente isso. Eu acho que era isso, tia Clarice. Vou passar uma mensagenzinha aqui. Tá bom. Assim, é preciso ter coragem para ser mulher neste mundo, para viver como uma e para escrever sobre elas.
Linda mensagem, tia Ângela. Eu coloquei agora ali. Essa live, na verdade, ela deveria durar muitas horas, porque são tantas as violências que às vezes os homens acham que nós somos exageradas. Verdade. Mas são tantas as violências. Nós precisamos falar sobre a violência que as mulheres sofrem na hora do parto. Quando dizem não grite, é uma dorzinha. Nós precisamos falar sobre a violência que as mulheres sofrem na TPM, dos colegas de trabalho, na violência que as mulheres sofrem quando não suportam a cólica. Me chamou a atenção, e quem me conhece sabe que eu falo tudo que eu preciso falar, né? Me chamou a atenção uma ginecologista essa semana que me disse assim, nós precisamos fazer com que os homens entendam um pouco mais de biologia, Clarice. Porque eles não têm pepeca. Eles não têm os hormônios que as mulheres têm. Eles não podem medir a dor que a esposa está sentindo no dia em que está menstruada. E aí ele chega em casa, a casa não está pronta, o almoço não está com o gosto que está, é um tapão, é derrubar a panela. Nós precisamos fazer isso que tu falas, Ângela. É bom ser mulher, mas é preciso que eles entendam. Eu tenho a sorte de ter um filho biólogo que sempre diz, eu não queria um mês da minha vida os hormônios femininos em ebulição dentro do corpo da mulher. Gente, a mulher é o único ser que cria vida. Para isso, ela tem que ter uma carga hormonal sem tamanho. E eu realmente fico triste, nem tantas, às vezes, algumas coisas que os homens dizem, porque eu sei que é cultural. Muitos homens, nós temos que ter essa consciência. Dizem algumas coisas que não é por maldade. Nós não podemos chegar ao limite de fazer o que aquela mulher fez, denunciar o homem na delegacia porque fez uma cantada, convidou ela para jantar. Nós temos que ter esse limite. Agora, quando é com mulheres, fica mais complicada, porque nós temos que enfrentar a violência essa de quando a menina é estuprada, mulheres vão para o Facebook e colocam, mas olha a roupa que ela usava. Quando alguém entende, esse tipo de violência nós também temos que falar. Também é violência, menina sendo morta por coleguinhas de aula por causa de namorado. Isso é feminicídio. A menina que morreu, morreu porque ela era uma mulher. Então, precisamos intensificar muito esse diálogo sobre violência. A violência no trabalho, a violência na rua, quando a gente passa com shorts. É encarar que eu sou mulher, eu sou um ser humano. Eu fico triste que a Linda ficou sem internet, porque ela teria muito que acrescentar com as histórias das mulheres que ela acolhe nessa ONG que ela criou há 20 anos em São Paulo, gente. E é como a Ângela diz, é o dia a dia que tu sabe? É estas histórias que tem que vir para a sociedade e fazer um debate verdadeiro. Não adianta somente eu ser formada, ter um diploma, ser socióloga, ser psicóloga, se eu tenho a falta do dia a dia. As professoras, por que eu fiquei tão indignada com esse ministro da Educação? E eu lanço aqui um desafio a vocês, professoras, Lucinara, Ângela, Rosane. Eu ia na primeira delegacia fazer um registro. Porque ele simplesmente disse que quando as professoras não têm mais utilidade nenhuma, elas vão ser professora. Cara, a professora é uma psicóloga, a professora é uma socióloga, a professora é uma psiquiatra quando ela recebe aquela criança que passou a noite inteira vendo a mãe sendo agredida. Nós precisamos ter mais coragem para a verdade do dia a dia, sabe? Eu fui pouco tempo professora, porque eu não resistiria. Eu ia viver na delegacia. Eu ia viver, porque eu absorvia o problema dos alunos. Eu vi alunos meus dizendo que não queriam fazer cartão de Dia dos Pais para os pais, porque o pai passava a noite inteira agredindo. Então, são estas violências. Porque quando existe uma agressão com uma criança, gente, tenham a certeza, nesta casa tem uma mulher agredida primeiro. Nesta casa tem uma mulher que foi agredida a tal ponto que agride o filho. Nesta casa tem uma mulher que perdeu a esperança na vida e agride o filho pela desesperança.
Uma das primeiras pessoas que eu atendi no Conselho Tutelar foi uma menina de 13 anos que me chamaram para pegar num hotel se prostituindo. E ela me olhou cinicamente e disse assim, bonito, né, prof, tu me dá lição de moral. Vai lá em casa ver o banheiro que eu tenho que tomar banho. Vai lá em casa ver onde eu durmo. Aí você vai entender por que eu vou com este homem para um hotel, eu tenho direito a tomar um banho depois do sexo. E ainda além do banho e da cama, porque eu só vou quando ele paga a noite inteira para mim dormir no hotel, eu durmo numa cama limpa, tenho café de manhã, e daí eu volto para o meu pardieiro. Diz a senhora, tem isso na sua casa, falta de chuveiro? Então está na hora de nós abrir lives, de nós abrir o coração e pararmos de sermos hipócritas, de pregar moral que não existe. Faz 20 anos que este país vem vivendo um rebuliço mostrando que a Constituição nunca ia ser aceita. Porque hoje tem sim sindicalista defendendo que o ECA cabe. Tem sim hoje sindicalista pensando que a mulher tem que apanhar sim. Se tem isto no nosso meio, com todas as formações que nós temos acesso, como nós vamos cobrar das pessoas que não têm acesso a isso que nós temos? Nós somos privilegiados, só que eu acho que está na hora de nós sair da toca e espalhar o nosso conhecimento sem medo, porque é bom ser mulher. Eu nasceria mulher de novo, sabe? Nasceria mesmo, porque a questão é mostrar que nós somos iguais ao homem. Nós temos 1001 hormônios e 1002 dores a mais, mas no restante nós temos a mesma capacidade intelectual, nós temos a mesma capacidade afetiva. O homem tem sim a capacidade de cuidar quando ele quer. E é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Eu passei agora 2 perguntas da Gabriele e da Yolanda, que a pastora Marielle vai responder para vocês. Tá, Yolanda, já que a Linda saiu, a pastora Marielle vai responder. E depois pode me mandar perguntas, se alguém quiser fazer uso da palavra, sintam-se à vontade. Pessoal do Face, que está assistindo no Face, nós tivemos agora já 728 engajamentos na live. Quem quiser mandar, porque houve muitos compartilhamentos, se tiver pergunta para mandar pelo Face, coloquei meu filho como escravo para trabalhar e anotar as perguntas do Face, tá bom, gente? Ficam à vontade. Então, assim, ó, respondendo, né, a uma das perguntas, a questão, assim... Só um pouquinho. Vem cá, filho. Vem cá. Oi. Pronto. Olha lá as tias, ó. Diz oi. Diz oi. Oi. Pronto. Agora vai lá. Vou dar um chefinho pra você, tá bom? Tá bom. Então, assim, ó, a primeira pergunta, né? Que geralmente aquele agressor, ele com todos, ele é doce, né? Por que então, com a mulher, ele seria diferente? É algo bem relativo e eu posso dizer assim, ó, eu tenho experiência própria, né? Eu vivi algo muito semelhante há alguns anos atrás, tem que pôr teu fone de ouvido, Marielle. Oi. Tchau. Oi, tá me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou. Tá, então assim, a pergunta, por que o agressor normalmente é doce, né, com as outras pessoas, e dentro de 4 paredes em casa, né, com a mulher, ele geralmente faz o que quer. Então, eu digo assim, ó, eu tive uma experiência própria, né, alguns anos atrás, eu era noiva, e o meu noivo era assim, ele era uma pessoa muito agradável com todo mundo, né, mas, para mim, realmente, ele nunca teve uma agressão física, mas existia um ciúme exagerado, algo assim inexplicável, que machucava muito em muitos momentos. E até hoje, quando eu comento alguma coisa, essas pessoas que conheceram ele diziam assim, poxa, mas ele é tão querido, tão maravilhoso, como é que pode? As pessoas caem até na desconfiança, né, de achar que eu não estou dizendo a verdade. Mas tranquilo. O que eu quero dizer assim, ó, é que a violência contra a mulher tem uma questão de poder, né? Todo mundo tem uma quedinha pelo tal de poder. Todo mundo tem que, às vezes,
descarregar em cima de alguém, né? Tem pessoas que não precisam descarregar, mas uma válvula de escape alguns têm que ter. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que não consegue ser feliz de alguma forma, ela descarrega em alguém, e geralmente no mais fraco. Quando ele percebe que a mulher é a mais vulnerável, ele vai descarregar em cima da mulher. Quando ele vê que ele tem um domínio sobre a mulher depende financeiramente, emocionalmente, psicologicamente dele, ele vai usar disso daí para exercer o seu poder sobre aquela pessoa. Para as outras pessoas ele não precisa, né? Então ele vai usar e vai fazer isso muitas vezes com a mulher, o que é lamentável. E o que eu diria assim, tem que educar essas mulheres, educar não, né? Não vou usar nesse sentido, mas instrucionar essas mulheres, empoderar. Ninguém precisa aguentar ninguém hoje em dia, né? O meu pai, ele sempre me disse assim, minha filha, eu quero que você estude, que você seja alguém na vida, que você ganhe o teu salário e que você não dependa de ninguém. Você pode se casar, o teu casamento pode não dar certo, e eu quero que você possa dar um pé na bunda de alguém que te faça qualquer coisa, que te faça infeliz, que te bata, que você tenha independência, que você saiba que você não precisa disso, né? Eu fui educada dessa maneira, e eu também vou educar a minha filha dessa maneira, né? Que ela seja como a Eva, que comeu o fruto proibido lá, mas que buscou conhecimento, que é a coisa mais importante, né? Que as mulheres saibam do poder que elas têm e que vão atrás de mudar um pouco essa história construída com tanto sofrimento, com tantas lágrimas para muitas mulheres, né? Bom, segunda pergunta, como mudar essa rede onde a mulher é sempre culpada? Bom, gente, isso aí, eu vou dizer, eu tenho pensado muito, muito, muito a respeito disso nos últimos dias, né? Porque esses dias até num grupo de pessoas, alguns meses atrás eu comentei o caso de uma menina que ela foi comprar máscaras na casa de uma costureira, uma menina de 12 anos, e o filho da costureira estuprou, matou, né? E aí, quando eu comentei esse caso, aí um cara disse assim, mas era uma menininha de 12 anos, eu acho que ela já era mais soltinha. Gente, eu tive que me segurar para não dar um murro na cara do cara, sabe? Deu vontade de dizer, se fosse tua filha, não justifica nada, gente. Nada justifica a violência. Só que precisa se mudar esse pensamento. Há algum tempo atrás foi feita uma exposição das roupas das vítimas de estupro. Gente, que coisa chocante, tinha roupa de criança, as pessoas botam a culpa na roupa que a pessoa estava usando. E eu digo assim, não importa a roupa que a pessoa está usando, ninguém tem direito de abusar de ninguém. E a nossa sociedade precisa mudar esta mentalidade. Os homens precisam parar de enxergar a mulher como um pedaço de carne pendurado no açougue. E nós temos que educar as nossas filhas, os nossos filhos, para um mundo diferente. O Brasil é o país onde a culpa é da vítima. Eu mesma já sofri no meio religioso, quando eu fiz estágio no ano de 2006, sofri assédio. Sofri assédio de um monitor que era pastor, colega. Quando eu fui denunciar para uma superior, pastora sinodal, que era mulher, sabe o que eu ouvi? Você é culpada. Você se arrumava muito bonita e você chamou a atenção dele. Até hoje eu sofro alguns comentários nesse sentido, né? Enquanto isso, esse cara continuou assediando mulheres por onde ele foi. E eu até hoje carrego isso comigo, que a culpa foi minha. Então, assim, gente, é uma questão de mentalidade. Eu vi onde é que foi na Argentina, em algum lugar, que uma menina foi estuprada e ela se suicidou, porque ela comentou com um ex-namorado que chamou ela de vagabunda, e as mulheres fizeram um protesto. A culpa não é minha, não é culpa da roupa que eu vestia, a culpa é do estuprador. Quando acontece um estupro, de quem é a culpa? Do estuprador. Quando a gente procura alguma outra culpa, a roupa dela, a gente está justificando o crime, gente. Isso não pode acontecer de forma alguma. O estupro é culpa do estuprador. A violência contra a mulher é culpa do próprio homem. Entende? Independente de qualquer coisa, nada justifica tirar a vida de outro ser humano, aprisionar ou fazer o que for. Né? Então, para mudar essa rede,
Nós temos que lutar, gente. Nós temos que botar a boca no trombone, nós temos que brigar. Nós vamos ter que fazer isso mesmo. Infelizmente, não tem de outra forma, né? Nós vamos ter que, muitas vezes, nos colocar diante das pessoas, nos impor, nos empoderar, porque de outra forma, não tem, né? Muito obrigada. Bem por aí, Marielle. Eu sempre digo assim, ó, eu sou sozinha. No verão, o que passa de homem só de bermuda na minha frente, nunca estuprei ninguém. Não venho com a história de que a culpa é porque a mulher usou um vestido curto, gente. Se fosse este o motivo de um estupro, por que um pai estupra uma criança de 3 meses? Por que aqui, a 15 quilômetros da minha cidade, uma senhora de 79 anos, acamada, foi estuprada por 2 meninos? É a questão do poder, gente. O poder, quando sobe na cabeça de uma pessoa, ele tem um poder muito mais destrutivo do que uma bomba atômica. Porque aonde a pessoa vai atrás de poder, tudo que está em volta, ela vai destruir, porque é só o poder. O homem, o poder em cima da mulher. O homem, a mega máquina sexual. Ele faz sexo com todo mundo, idoso, criança, porque... E aí, nós vivemos numa cultura onde as pessoas dizem assim, pena de morte resolve. Gente, o estupro é na cabeça. Por isso que eu convidei a Marielle nesse sentido, porque ela, além de pastora, é parapsicóloga. É a mente do estuprador não vai deixar de ser uma mente de estuprador porque caparam ele. Ou porque vão matar ele, o que vai resolver? Não vai mostrar para a sociedade que a mente é lá dentro da cabeça que está o estuprador. Ele estupra de qualquer forma, não quando ele está excitado. Ele vai achar um motivo para fazer aquela ação de poder. Quando vai o homem dar o tapa porque a mulher errou sal na comida, gente, não era mais fácil pegar o saleiro? Não, ele está procurando poder. É como nas relações sociais. Quando eu não consigo falar com a Lucinara sem falar mal da Rosane, é porque eu quero ter poder sobre a Lucinara. Entende? Tudo envolve isso. E para que nós tenhamos uma sociedade diferente, como a Marielle falou, e aqui várias pessoas me disseram que tem mais assuntos sobre violência, nós precisamos fazer isso. Mostrar a cara, dizer a culpa não é da roupa que eu vestia, a culpa não é minha, e parar de viver na hipocrisia. Sabe? A hipocrisia é aquela de ir para a igreja. E eu fui bloqueada no Facebook hoje, meninas, porque eu postei a foto da puta profissão mais famosa de Porto Alegre, que é candidata a vereadora pelo partido do presidente. E aí no Santinho ela botou, se não votar em mim eu conto. E eu tirei foto do Santinho e publiquei e perguntei, mas e se ela contar do interior, ela vai para deputada? Vai para governadora? Esta hipocrisia tem que parar de existir no mundo, porque ela alimenta a violência contra a mulher. A esposa dentro de casa, ela não pode se vestir assim porque vai parecer isso. Ela não pode sentar assim porque vai parecer aquilo. Agora, ir lá na profissional, tratar a profissional com o carinho que não deu em casa, aí é normal para o homem. Por que ele não experimenta dar um tapa numa profissional dessas dentro da boate para ver o que ele vai receber de volta? Homem e mulher precisam aprender que só existe uma saída no mundo. É o amor, gente. É o respeito para tudo. Eu tenho pavor quando chega a época da eleição, aí os homens que querem se eleger dizem assim, nós estamos dando 30% de gênero. Gente, não é gênero. Eu sonho o dia que os homens vão ter que usar esta lei para ter 30% de candidatos a vereador. Eu sonho com esse dia. Porque não fala que é 30% de mulher, fala que tem que ter 30% de garantia de gênero. E por isso é importante essas formações para as mulheres e os homens que têm vontade de mudar a sociedade. Porque que bom vai ser o dia que nós vamos ter 30% de vaga para homem nas câmaras de vereadores. Para que as legislações sejam feitas para a mulher, como a Linda falou, para proteger a mulher.
Porque aí eu estou vendo o Jari ali, Colinho, vai me dizer, não, Clarice, mas, gente, os escândalos dos políticos brasileiros estão em todos os sites, em todos os jornais. Nós tivemos um presidente que disse que gastava a verba de moradia, o auxílio moradia, o auxílio alimentação para comer gente. Como é que vocês... E ele foi 30 anos deputado. Com pessoas que pensam assim, vocês acham que vão efetivar a Lei Maria da Penha? Vocês acham que vão efetivar o ECA para proteger a criança e adolescente? Vocês acham que vão efetivar os sindicatos para que o trabalhador brasileiro vá para a luta? E aí me dizem assim, mas como nós vamos mudar? 15 de novembro tem uma boa chance de mudar. Porque só vai ficar uma comunidade bonita quando a mudança começar dentro da nossa casa. Todos os deputados que fazem lei, os que estão a favor do fim do ECA, os que estão a favor de derrubar Maria da Penha, porque já existe no Congresso esse pedido, os que estão lá querendo complicar a vida dos sindicatos, que agora o presidente criou uma nova norma, que até para boleto tem que ter autorização individual, senão é ilegal. Então, estas coisas... Hoje poderia ter mais gente aqui na live participando, mas eu acho que essas que estão aqui são todas lideranças, por isso que foi passado pelo Facebook. Prestem bem atenção nisso. Nós só vamos mudar quando tirarmos do vereador o título de cabo eleitoral de deputado. Porque não existe no mundo uma legislação que proíba o prefeito de fazer no nosso município um local de acolhimento à mulher vítima de violência. Um local de acolhimento à criança vítima de violência. Mas por que não fazem? Como eu disse, faz muitos anos que nós não estamos elegendo vereadores nesse país. Nós estamos elegendo cabo eleitoral para manter os mesmos deputados há 30 anos, e independente de partido. Porque depois que eles ficam 4 anos, 8 anos, eles não querem mais saber de fazer projetos, políticas públicas para nos proteger. Eles querem é manter o alto salário, o apartamento, bababá, todas as regalias. Então, pensem nisso. Eu, tristemente, tive que ouvir essa semana de uma pessoa me dizer o seguinte, mas Clarice, eu não voto mulher. Mulher não tem nada a ver com política, e isso quem me disse foi uma mulher. Então, vamos abrir nossa mente e ter coragem de enfrentar essas questões. Porque nós temos que ter a humildade de dizer que em algum lugar nós erramos também, gente. A Constituição de 88 foi uma conquista, que foi 10, 15 dias de festa. 30 anos depois, nós não conseguimos efetivar as políticas. Tudo bem que o nosso país ainda é um bebê engatinhando. Que na Europa, as mulheres faziam isso que nós estamos fazendo agora em 1916, em 1917. Já existia um grupo de 15, 20 mulheres apanhando da polícia, sendo presa, porque estavam lutando por igualdade. Só que agora, com internet, com globalização, eu acho que a luta não pode mais ser da mulher. A luta tem que ser das mulheres, dos homens, dos jovens que querem realmente um país diferente. Nós precisamos de coragem. Nem sempre vão nos ouvir nas nossas denúncias, né? Quando a gente denuncia, a gente... Normalmente a mulher é taxada de louca. Quando ela percebe que tem algo errado no trabalho, na família, em qualquer lugar, pode ver. Que os colegas em volta dizem, é louca, aquela lá é louca, olha o que está falando. É para nos desempoderar. É para nos tirar o direito de falar o que nós pensamos. E acho que semana passada eu vi uma live e a Manuela, de Porto Alegre, disse uma coisa que eu achei maravilhosa como incentivo para as mulheres. Gente, nós passamos 3 séculos, agora, nos últimos 3 séculos, ouvindo de que nós servimos para cuidar. Nós servimos para amar, né? Então vamos usar isso que nos botaram
nos enfiaram goela abaixo, que nós só servia para isso, para mudar esse mundo, para tornar esse mundo um lugar de mais amor. Sabe, porque infelizmente, como a Lucinara fez, a Arminha, o Resolver no Tapa, fez do nosso mundo o que nós estamos vendo hoje. É criança sendo morta pela mãe porque chora, é violência, violência, violência. Então vamos fazer o que nós sabemos. Vamos cuidar, vamos amar, vamos conversar com as companheiras sobre isso. Quando soubermos de alguém que está sofrendo essa violência, vamos só colocar o ombro lá, dizer, ó, eu estou aqui. Se precisar, eu estou aqui, eu não vou largar a tua mão. A Cris está com um olhinho de que quer falar. Eu acho que eu queria que a Cris falasse um pouquinho sobre essa questão que realmente é o hormonal, mas deveria ser o dia mais bonito, o dia que a mulher está pronta para dar vida, né, Cris? Pois é, a gente vai para as terapias alternativas e a gente entende que o ciclo menstrual é um período, imagina, é a preparação para a gente poder criar uma vida, dar a oportunidade, né, de vir uma vida. Então, deveria ser o nosso período de maior criação, de maior criatividade, e normalmente não é, né? Então, a gente tem que ir buscando os ajustes para realmente a gente usar esse período do mês para a gente criar muito, porque ali sim vem muita coisa interessante. Então, a gente tem que ir se conhecendo e buscando técnicas alternativas para a gente conseguir chegar nesse ponto bom. Isso vale a pena. E a outra coisa que eu quero dizer, Clarice, eu estava escrevendo agora, as mulheres, na verdade, elas estão de parabéns, porque é recorde a quantidade de mulheres que colocaram o seu nome à disposição para concorrer a um cargo. Isso, eu acho que é isso aí mesmo, é por aí. Parabéns para quem colocou o seu nome à disposição. Só o fato de colocar o nome à disposição, eu me sinto feliz por ser mulher, porque agora nós vamos poder, sim, votar nas mulheres, por que não? Né? Então, nós temos a opção, já que a gente não quis se lançar, então vamos apoiar quem se lançou, né? Eu acho que é isso aí, é uma ótima oportunidade, dia 15, de nós tentar começar a fazer alguma coisa, fazer um movimento. É isso aí, ó, parabéns, muito boa a live, eu estou querendo saber quando é que é a próxima. Marielle, querida, quer fazer tua despedida? Já passamos 18 minutos do prazo que tinha colocado. Quer deixar a tua palavra para as meninas, para os meninos que estão nos assistindo, que está batendo recorde no Facebook, né, Lucinara? Sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade, pelo espaço que eu tive, né, para falar um pouco sobre o assunto. Não acaba por aqui, temos muito, muito, muito caminho pela frente. É uma batalha que não termina tão fácil, né? Aí, agora há pouco, meu marido se queixou que a nossa filha não obedece, e eu disse, mas ela não nasceu para obedecer, ela nasceu para mandar. Né? E é essa mentalidade aí que a gente tem que ter um pouco para as mulheres. A mulher tem que obedecer. Não, a mulher também pode e deve mandar. Ela manda com o coração, ela faz com o coração, né? Então, eu quero dizer assim, ó, jamais aceite qualquer tipo de violência, né? Lute sempre pela igualdade, pela valorização. Existem muitas e muitas formas de violências, muitas violências veladas, e a gente não pode se omitir. A única maneira que nós temos de, quem sabe, para um futuro próximo, não para nós, mas eu diria assim, eu sonho para minha filha ter um mundo melhor, um pouco mais de igualdade, de justiça, né, e de tantas coisas boas. E eu quero dizer assim, a alegria de ser mulher, né? O meu pai e minha mãe, quando a minha mãe engravidou de mim, ela queria muito, desejou muito que eu fosse uma mulher.
E eu digo assim, quando eu engravidei, eu também desejei muito que a minha filha fosse mulher. Amo ser mulher, né? E nós também devemos nos amar, amar nosso corpo, nos amar da maneira como nós somos. Amar esse feminino que existe dentro de nós. Porque sem ele, cara, o mundo perderia o brilho. Eu vou dizer, a mulher é responsável por muita, mas muita coisa boa que tem neste mundo. Nós somos capazes de gerar, de trazer uma vida humana. Vamos nos valorizar dessa forma, tá? Grande abraço a todas, né? E que Deus esteja com todas e acompanhe todas, abençoe sempre. Boa noite. Ângela, suas palavras finais. Liga o microfone, Ângela. Tô ligando. Só agradecer também, Clarice. Obrigada pela oportunidade. Dizer que vamos continuar na luta. Nós temos que continuar lutando pelos nossos direitos, jamais nos entregar. Sempre que tiver qualquer um problema, temos que denunciar. E isso é para toda e qualquer mulher, não só nós aqui do nosso grupo, mas para todas as mulheres, todas as adolescentes, nossos filhos, para quem tiver filhas mulheres, que eu não tenho, mas não deixar passar nada. Se tiver algum problema que não consigam denunciar, procurem alguém que a gente possa ajudar, a gente através de sindicato, através de alguma forma que a gente possa estar podendo ajudar. Às vezes a pessoa não tem como se comunicar, né? Fica naquela angústia, naquela agonia, sofrendo dentro de casa e não tem como chegar numa pessoa e pedir socorro. Eu acho que a pessoa tem que pedir para alguém chegar e dizer o que está se passando. Mesmo que de alguma forma, sei lá, escrevendo um bilhete, seja de alguma maneira, mas não deixar chegar ao extremo de ser assassinada, como a gente está vendo muito por aí. Eu acho que é isso. Vamos continuar na luta. Foi um prazer estar com todos vocês hoje à noite. Continuamos na luta. E lugar de mulher é onde ela quiser, né? Estamos aí. Um beijo para todas. E os colegas também, um abraço para os colegas. Em nome da Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, eu agradeço com carinho especial as pessoas que acompanharam. Eu não consegui, porque eu sou nova aqui no Meet ainda, mas eu percebi que o Zari, o Paulo Assis Macedo, são homens que estiveram a live inteira nos ouvindo. Muito obrigado. Vocês são lindos homens de alma feminina, e isso nos dá esperança. E quero dizer, agora eu olhei aqui, mais de 1000 pessoas pelo Face, de alguma forma interagiram, que as diretoras aqui estão, Yolanda, Rosane, Lucinara, Cristiane, Ângela e eu, Clarice, diretoras da FEMERGS. Infelizmente, os outros diretores não puderam estar presentes, mas nós estamos com os nossos endereços na página da Federação, no site da Federação, nossos telefones, nossos WhatsApps, nossos e-mails estão à disposição de todos os sindicatos filiados à Federação no estado do Rio Grande do Sul, para ajudar nesse momento de pandemia, para discutirmos qualquer assunto, sem a questão de dizer a Rosane vai vir ensinar vocês. Não, vamos fazer o que fizemos hoje, uma troca de ideia para reconstruirmos um país melhor para todos nós, começando nas nossas casas. Em nome da Federação, eu deixo um abraço gigante para todo mundo que participou e qualquer assunto. Podemos demorar uns dias, né, meninas? Mas nós corremos atrás de palestrantes. Amanhã vou entrar em contato com a Linda. Agradeço a Marielle de coração por ter se disponibilizado. Eu sei que ela tem muito trabalho. Agradeço a Linda. E mais uma vez eu agradeço ao nosso grande amigo Daniel Castro, que sempre tem deixado pessoas à nossa disposição para nos ajudar a construir. Então, assim, gratuitamente, a Federação dos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul está preparada,
capacitada para tirar dúvida e fazer formação com qualquer sindicato filiado. Boa noite a todos, beijos, esperamos a pandemia acabar. Beijo, gente, beijo. Encerra, filho.